Seja o nome do Senhor. Jesus, ele tinha esse hábito. Ele nos ensinou isso. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não faz isso com frequência, eu te convido a fazer. Porque quando você começar a fazer isso, você vai começar a criar intimidade com o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter o desejo de sempre, em um horário, em um momento, parar e falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi orar. Terminando de orar, Jesus se sentiu só. Então ele quis ir ter com os seus discípulos. E ele olhou e viu o barco lá no meio do mar. O vento era contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos estavam numa situação difícil. Eles estavam indo numa direção e o vento vindo em outra. Louvado seja o nome do Senhor. Assim mesmo acontece na nossa vida. O cristão, ele anda na contramão desse mundo. Nós estamos indo e o mundo está vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos subindo. Louvado seja o nome do Senhor. E o mundo está descendo. E nós temos que vigiar, porque senão nós escorregamos e vamos junto com o mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. O cristão, ele tem que estar em constante vigilância, porque a nossa rota é diferente da rota do mundo. Louvado seja Deus. O nosso alvo é diferente do alvo do mundo. Louvado seja Deus. Então Jesus começa a andar pelas águas. Jesus fala: não tem nenhum barco aqui, é quarta vigília da noite. Jesus fala: não tem barco, então eu vou andar por cima das águas, né? Coisa linda, né? Vou andar. Não tem terra, né? Não tem um caminho de terra. Eu vou por cima das águas mesmo. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa a caminhar em direção ao barco, por cima das águas, porque ele é Deus e ele faz o que ele quiser, na hora que ele quer, porque todo o poder está dado nas mãos dele. Então ele começou a caminhar em direção ao barco. Os discípulos, no meio daquela situação, olhou e viu um homem andando por cima das águas. Acharam que era um fantasma, se assustaram com aquela situação. Aleluia. Mas Jesus logo se identificou. Aleluia. Jesus falou: não tenho medo, sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aqueles discípulos reconheceram Jesus, a esperança nasceu no coração deles. Quando eles olham e se assustam com aquilo, louvado seja o nome do Senhor, não é porque eles não conheciam Jesus, não sabiam quem era Jesus, louvado seja Deus, mas porque a situação era diferente. Eles viviam com Jesus. Jesus já tinha feito diversos tipos de milagres, diversas coisas tinham acontecido na presença deles, mas Jesus andar sobre as águas era algo novo. Eu quero dizer para você uma coisa: nessa tua história, Jesus ainda vai te surpreender com coisas que você nem imagina. Nessa tua caminhada, Jesus vai fazer coisa que você vai se assustar, mas ele vai se identificar. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele ainda faz aquilo que você acha que não pode ser feito. Caminhando por sobre as águas, se identificou. E Pedro, olhando aqui, falou: eita, é agora. Vou aproveitar a oportunidade, andar por sobre as águas. Ei, se és tu mesmo, então faz-me ter contigo por sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado é o Rei da Glória. Eu quero andar por sobre as águas também, Jesus. Jesus falou: vem, Pedro. Aleluia, vem. Você quer? Então vem. A gente dobra o joelho e fala: Deus, eu quero assim, assim, assim. Eu quero que o Senhor me convida para isso, Jesus. Aí Jesus fala: vem. Vem, você quer? Então vem. Aleluia. Pedro desceu do barco, pisou na água, coisa maravilhosa, não afundou, Aleluia. A ordem veio de Jesus. Ele ficou todo feliz, não afundei, deu um passinho, dois passinhos, aí começou aquele vento soprar, porque o vento era contrário, era uma brisa, não era um vento forte mesmo. Daí Pedro já começou a balançar, Pedro já ficou desesperado, porque o vento estava forte, e começou a ficar com medo de afundar. Aleluia. Começou
Aleluia. Por quê? Deixou de olhar para Jesus. O que Deus tem para falar para mim e para tu nessa noite? Aleluia. Nunca tire o olho, aleluia, daquele que te fez a promessa. Pode soprar o vento que for, pode vir a tempestade que vier, aleluia, pode se levantar quem quer que seja. Não pare de olhar para aquele que te fez a promessa, aquele que te convidou para caminhar sobre as águas. Ele tem o poder de acalmar a tempestade, ele tem o poder de mandar o vento parar. Aleluia. Se ele te mandou andar por sobre as águas, você não vai afundar. Jesus amado. Mas quando a dúvida entra no coração, aí Jesus deixa ele afundar, porque daí vai pedir socorro. Aí vai se lembrar que eu estou do outro lado esperando ele. Eu mandei ele vir, ele se esqueceu que eu estou aqui esperando ele vir. Daí, quando começa a afundar, olha para Jesus e chama por ele. Olha para Jesus, Pedro olha e fala: Jesus, salva-me. Jesus logo estende a mão e socorre a Pedro. Aleluia. Deus colocou no meu coração algo. Entre a promessa e a vitória tem todo um percurso. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel recebeu uma promessa de sair do Egito para uma terra onde manava leite e mel. Mas o percurso do Egito até essa terra era deserto. Era inevitável, não dava para mudar a rota. Tinha que passar pelo deserto. Aleluia. Eu quero dizer para você que tem uma promessa de Deus na sua vida. Dessa promessa, para Deus cumprir ela, tem uma trajetória. Não adianta você querer pegar atalho. Não adianta você querer encurtar o caminho. Você vai ter que passar pelo caminho. O povo ficou rodando no deserto por muito tempo. Por quê? Porque quando vinham as adversidades, eles se esqueciam da promessa. Eles se esqueciam literalmente que o que esperava eles não era um deserto, era uma terra onde manava leite e mel. Era algo maravilhoso, a promessa que Deus tinha feito na vida deles, mas eles se esqueciam. E muitas das vezes nesse percurso da nossa caminhada, nós esquecemos que nós temos uma promessa. Você se esquece que Jesus te fez uma promessa. E daí, na primeira coisa que o inimigo fala na sua orelha, no seu ouvido, você ouve bem ouvido, porque quando Deus sai é difícil para a pessoa entender. Mas basta o inimigo usar alguém para falar com a outra pessoa, ela dá ela para escutar, ela coloca aquilo no coração, ela deixa aquilo preencher o coração dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus fala, a pessoa tem uma dificuldade para entender. Tem uma dificuldade de entender a voz de Deus. Mas qualquer um que se depara no seu caminho para te impedir de chegar até a vitória, você dá ouvido. Você para, você atrasa tudo, você atrapalha tudo. Você se esquece que quem está no controle é Deus. Daí você fica lá maquinando, pensando: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Tem gente que ele acha que é íntimo de Deus porque ele dobra os joelhos e ele fala: Deus, o Senhor me fez aquela promessa, o Senhor fez a promessa de libertar o meu filho, mas eu olho para ele, eu não vejo mudança nenhuma. Deus, o Senhor disse que não ia descer a sepultura, mas olha como esse menino está, não veio para casa, eu não sei onde ele está. Talvez eu vou acordar amanhã com a notícia de que ele morreu, mas quem fez a promessa falou que não vai morrer. Quem fez a promessa disse: eu peço a bomba. Então por que você está abrindo ela? Tem gente que Deus fecha a cova e ele vai lá e abre. Tem gente que Deus livra, ele vai lá e coloca a pessoa
só na situação do veio de novo. É o percurso do caminho. Até Deus libertar o seu filho, Deus vai livrar ele, Deus vai guardar ele, Deus vai trabalhar na vida dele, lá onde ele está. Aleluia, tem um percurso, mas você tem que continuar confiando na promessa. Você não pode esquecer que ele disse para você: vem. Porque você disse: Deus, eu quero. Então ele disse: vem. Aleluia. Ele não vai te deixar sozinho. Ele está olhando para você. Ele está olhando para você. Aleluia. Você não vai afundar, não. Ele está lá olhando para você. Se você olhar para ele, você não vai afundar. Você não vai perder a batalha. Pedro titubeou. Aleluia. Pedro se desesperou. Deus, ele é fiel em tudo que ele faz. E eu trago para a minha vida porque eu tenho vivido experiência com Deus. Deus, ele trata comigo desde a minha mocidade, assim, bem novinha. Eu sou muito ansiosa. Pensa numa pessoa ansiosa. Se falou, tem que ser para hoje. Se tiver um negócio para fazer, e eu pensar, vou falar para fulano fazer. Não, mas ela vai demorar 3 dias, ela vai demorar tanto. Eu vou lá e faço, irmãos. Eu não consigo esperar. Eu sou assim, ansiosa demais. Eu faço, eu quero que se resolva. E Deus, ele me trata nisso. Louvado seja Deus. E de tempo em tempo Deus me prova. Me coloca nessa prova. Aleluia, louvado seja Deus. Porque isso é algo que eu tenho que vencer no meu dia a dia. É uma guerra difícil. É difícil. Deus me coloca e eu... Jesus, me socorre. Jesus, me socorre. Dobro o meu joelho e vou orar. Na hora que a coisa aperta, eu coloco o louvor e vou louvar. Tem hora que eu falo: Jesus, hoje eu não vou falar, não. Hoje eu não vou falar contigo, não. Eu me empresto o seu ombro, o seu colo. Eu preciso chorar, porque se eu falar, eu vou pecar. Se eu falar, eu vou se esquecer da promessa. Aleluia! Eu vou se esquecer. Então eu tenho que vencer esse gigante da ansiedade, dia após dia. E Deus, ele me coloca em situações que eu falo: Jesus, misericórdia, Senhor. Oh Deus! Mas ele é fiel. Em todo o tempo ele nos prova, porque ele nos ama, porque ele quer nos moldar. Difícil coisa ser moldada por Deus. Aleluia. Mas tem resultado. Vale a pena. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque eu sei que muitas das vezes a minha ansiedade é algo que me impede de chegar até a minha vitória. E se eu não vencer ela no dia a dia, eu não chego aonde Deus quer que eu chegue. Eu não faço o que Deus quer que eu faço. Aleluia. Eu não obedeço o que Ele quer que eu faça, o que Ele manda, a ordem que Ele fala. Então eu louvo a Deus, porque de tempo em tempo Ele faz isso na minha vida. Jesus socorre a Pedro. E nessa noite Ele tem socorro para a tua vida. Amém. Nesse percurso que você está vivendo, talvez esteja bem próximo da sua vitória. O inimigo, ele vai querer roubar a tua vitória. Ele vai querer impedir de você chegar até a tua bênção. Eu digo isso porque Deus, ele me fez uma promessa. Tem 28 dias. Determinou o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mandou eu até marcar o dia de ação de graças. Louvado seja Deus, o culto de ação de graça. E durante esse tempo, eu tenho visto a fúria do inimigo de uma forma que eu olho para o alto e falo: Jesus, se não for o Senhor na minha vida, eu não suportaria tanta coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, porque hoje poderia ser o velório meu, dos meus filhos e do meu esposo. Aleluia. Porque grande foi o livramento de Deus sobre a nossa vida. Ontem eu fui para a minha consulta de pré-natal, é lá na Bela Vista. E no trajeto até lá, louvado seja o nome do Senhor, ali na Marginal Tietê, uma das saídas, né, amor?
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou falar para vocês que eu vivi uma cena de filme, vocês não vão acreditar. Foi coisa assim que eu não consigo nem explicar. Nós estávamos indo e uma carreta estava do lado do nosso carro. Só o cavalo, mas sabe aquela bem grandona assim, você olha assim para ver o motorista assim, você né? Louvado seja Deus. De repente, do nada, eu falei, oxe, o que eu estou olhando para a mureta do lado? Eu não sei como aquela carreta encostou, deve ser na parte de trás do nosso carro, que o carro já girou. E aquela carreta nos empurrou uns 50 metros. O motorista disse que não viu o nosso carro. Ele só parou porque meu marido conseguiu buzinar ali naquela tentativa de um carro nos virar, sei lá, moço, o que foi. Eu olhava assim pro lado onde estava o André e na frente o Dedê na cadeirinha atrás. Eu só via tudo azul porque era a frente da carreta. E nos empurrando. Eu olhei aqui e falei, Jesus, para esse caminhão! Porque não dá. Irmãos, ele vindo lá na carreta, ele não freou, ele não nos viu. E foi nos arrastando. Louvado seja o nome do Senhor. Era para aquela porta ter entrado para mim, sei lá o que era para ter acontecido. A porta amassou um pouco. Não aconteceu nada. Aleluia, Deus. Deus é fiel. Alguém pode dizer assim que eu vi a morte de perto. Não. Eu literalmente vi a mão de Deus. Eu literalmente vi a mão de Deus. Porque você sente o seu carro sendo empurrado. Empurrado. E dali não parava. Irmãos, eu olhei para Jesus. Para essa carreta, porque bem do lado. Irmão, foi coisa terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a mão de Deus está. Aleluia, Deus. Mas nessa hora eu precisei pedir socorro. E a mão dele estava lá. Sabe por quê? O inimigo pode arquitetar, pode tentar, querer te matar, querer te destruir, querer impedir a bênção de chegar. Mas se Deus a mão vai cumprir. E é no tempo que ele prometeu, ele vai fazer. Aleluia, Deus. Aleluia. De noite, na madrugada, eu orei e falei, Deus, eu só estou aqui porque o Senhor estava lá. Eu só estou aqui porque o Senhor estava lá. Você só está aqui porque em algum momento da sua história, aonde você vai, aonde você caminha, Jesus está lá. Você não faz nada sozinho. Você não é nada sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu vou te contar o tanto de livramento de morte que Deus já me deu, louvado seja o nome do Senhor, você ficaria assustado. Porque o inimigo ele é assim. Ele quer matar. Ele não quer só te derrubar, não. Ele quer acabar com você porque ele não quer te ver mais. Ele sabe que você dá trabalho, viu? Aleluia. Ele sabe que quem confia dá trabalho para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não descansa. Ele não dorme. Por isso que todo dia, louvado seja o nome do Senhor, naquele dia difícil, às vezes a gente fala assim, não vou dormir, não vou conseguir, vou deitar, não consigo dormir. Não faço mais não, fazia muito. Eu não dormia, eu ficava acordada a noite inteira. Agora na hora que eu vou deitar, eu dou meu jeito e falo assim, obrigado Jesus por esse dia. Aí ele ficou ouvindo, ela vai deitar, não vai dormir? Está preocupado, eu sei que não está. Aí eu oro, abro meu olho e falo assim, e olha Satanás, você pode ficar acordado, porque você não pode dormir. Tá, mas eu posso. Porque o meu guarda, ele não descansa. Enquanto eu estou dormindo, ele está cuidando de mim. Você tem que ficar aí arquitetando mesmo. Mas o meu Deus cuida do meu sono. Até quando eu estou dormindo, ele cuida. Eu vou deitar e vou dormir. Você tem o meu sono reparador porque eu tenho um guarda fiel. Tem gente se preocupando demais com o problema. Tem gente se preocupando demais com a situação. Mas o seu Deus, ele não dorme. Ele não dorme. E ele não te esqueceu da promessa. Ele não te esqueceu da promessa. Ele vai
coração. Que a tua palavra, Senhor amado, venha fazer efeito sobre a vida da tua igreja. Que o Senhor, meu Deus amado, venha nos instruir, nos direcionar naquilo que nós precisamos fazer, Senhor, para alcançar a nossa vitória, Jesus, a cada dia mais. Tira todo impedimento, Senhor, todo embaraço, tudo aquilo que o inimigo planejou para impedir o teu povo de tomar posse da vitória. Que nesse momento venha a tua terra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade de estar ministrando a tua palavra nessa noite, meu Deus, para a honra e a glória do teu santo nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tem a fazer, o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos receber o pastor? Aleluia, vamos receber o pastor e as palmas altas.